Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar alguns legumes. Nós vamos começar o trabalho pela berinjela que está atrás e nós vamos colocar aqui no centro um pouco do magenta. Eu estou trabalhando com um pincel número 10, um pincel um pouquinho maior, porque a nossa área de trabalho aqui é maior. Olha, coloquei tinta, dei uma esfumaçada para fora. Agora eu já vou trabalhar com o azul marinho ao redor. A berinjela é um legume muito bonito de ser pintado, porque tem cores fortes e é bem fácil, porque não tem textura, é uma coisa lisa. Olha, eu não vou perder o tempo preenchendo esses espaçozinhos agora. Eu coloquei o magenta, em seguida eu já tenho que vir, no caso, com o azul, passando em volta do magenta, para não deixar secar e ficar aquela divisão de cor. Eu quero que fique mais escuro por fora e aqui no centro que tenha essa claridade, que tenha essa luz. Olha, um pouquinho mais do magenta. Tá vendo? Eu não tenho uma divisão entre o azul e o magenta. Agora sim, eu posso colocar o azul nos detalhezinhos, nos cantinhos. Eu sempre trabalho com o pincel fazendo assim, voltinhas, não trabalho com ele reto, porque eu quero, nós precisamos que a divisão das tintas, entre as tintas se suma bem certinho. Tá, já vou fazer essa daqui. Para essa daqui eu vou fazer assim, eu vou usar também o magenta aqui na área de luz, que é a área mais alta do legume, né? O magenta. Aqui na parte de baixo, que é a parte mais escura, eu vou colocar o azul marinho. Vamos preencher e depois dar uma misturada aqui para uma cor se unir à outra. E nessa parte aqui de cima eu vou colocar uva. Tô trabalhando com uva aqui em cima. Força o pincel. A berinjela nós temos vários tons, porque uma tá mais madura, a outra tá menos, então isso, a coloração da casca dela se modifica. Então a gente pode usar várias cores. Agora eu vou preencher aqui os cantinhos. Bem certinho. Aqui também. Olha, no contorno, deita o pincel assim, ó, vai trabalhando, que você consegue fazer a linha ali bem certinho. Essa tá atrás um pouquinho mais escura, essa um pouquinho mais iluminada. Aqui eu vou colocar uma pinceladinha de branco, aqui também, e ainda vou misturar por cima do magenta, que já era a nossa luz. Aqui também, ó, só tô espalhando. Evita levar esse branco lá na área muito escura. Vou colocar um pouquinho do azul caribe aqui para separar uma da outra. Olha, eu tô passando bem na borda. Pra dentro eu dou uma leve esfumaçada. Isso aqui vai funcionar como um brilho. Não é para trazer ele cobrindo o uva, é só para deixar assim. Só um brilhozinho. Aí eu vou pegar, lavo o pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco, com o pincel bem de pé. Vou colocar essa tinta no meu dedo e eu vou dar uma pincelada com o meu dedo. Vou pegar mais um pouquinho
esse é um brilho aqui, sempre na área de luz e acompanhando a forma. Ó, só isso. Agora eu vou pintar essa cenoura. A base da cenoura, o amarelo canário. A gente pode preencher inteira. Preencher as duas com amarelo canário, você viu que o risco tá aparecendo aqui, esse risquinho também tá aparecendo. Então, agora nós vamos fazer uma sombra com a tinta cor cenoura. Essa sombra, ela é meio aleatória. Eu vou começar por aqui. Olha que eu tô colocando um pouquinho de tinta na borda e eu vou dar uma puxadinha para dentro. Ó, pego assim, às vezes assim. Quando eu quero uma linha, eu faço isso. Quando eu quero preencher, eu faço isso. Você não vai colocar inteiro igual. Coloquei aqui um pouquinho mais forte, aqui vai ficar sem, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho aqui de novo, vou puxar, né, pra dentro, um pouquinho aqui no finalzinho. Veja que essa pincelada aqui, eu fiz assim, arredondando. Se você vai pintar e fazendo linhas, a cenoura ela é redonda, então você não pode deixar reto. Você tem que fazer arredondando. Esse lado de cá, essa cenoura tá por cima daquela. Então eu tenho que colocar a sombra naquela de lá. Essa daqui vai ficar mais clarinha. Também nunca se esqueça que a cenoura, ela não é uma linha reta. Ela tem algumas imperfeições, assim, digamos, na linha lateral aqui. Quando a gente vai desenhar e pintar, a gente tem que prestar atenção nisso. Vou deixar mais escurinho aqui. Essas linhas aqui, elas nunca vão se cruzar. Então, sempre elas têm que ficar como se estivessem paralelas. Tá, aqui acho que tá bom. Viu que aqui eu quase não coloquei, aqui eu coloquei um pouquinho mais. Então, é assim, não tem uma fórmula exata. Essa cenoura aqui, a gente vai colocar a sombra desse lado. Então, toda a linha de baixo. Vou colocar um pouquinho aqui. Essa área aqui a gente tem um outro detalhe, então eu vou deixar o espaço. Aqui a gente tem uma pimenta, também a pimenta tá sobre a cenoura, tá por cima, então tem que deixar o espaço. Dou uma puxadinha. Essa área aqui quero deixar mais escurinha. E aqui a gente tem que trabalhar o redondo. E aqui a gente tem a parte da frente, de cima da cenoura. Então, vamos trabalhar assim. Limpei meu pincel. Agora, eu vou aproveitar esses espaços mais clarinhos. Vou pegar um pincel um pouco menor, vou pegar um pincel número 4. E vou trabalhar um pouquinho do marfim nessas áreas bem clarinhas. Agora, você não tem assim, saio daqui e vou até ali. Não. Aproveite as áreas mais claras, onde tem o amarelo. E tome cuidado para não cruzar essas linhas de laranja. Então, você põe o pincel e leva para lá e para cá. O movimento é esse. E não põe essa cor exatamente aqui, porque aqui é área de sombra. Então, a luz nunca vai se encontrar com a sombra. Essa iluminada aqui, ó, posso fazer um pouquinho mais. É meio que um brilho mesmo. Já nessa daqui, eu vou colocar aqui na borda e vou puxar algumas linhas. Sempre acompanhando o redondo. Viu como já ficou bem separadinho? E ainda a gente não colocou a sombra, que eu quero trabalhar com
com sépia. Que é a cor que eu vou usar agora, o sépia. Também, esse daqui ainda é um pouquinho menos. Você vai deixar escurinho, mas você não vai chegar a puxar como eu fiz com o laranja, com o cenoura. Você vai colocar em alguns pontinhos e vai puxar assim, ó, bem de leve, dando algumas linhas. Só um pouquinho. Cuidado para não ficar todo pontilhado, o meu que tá ficando. Então eu vou fechar um pedacinho. Sombrear um pouquinho ali. Mais um pedacinho aqui. E esse cantinho aqui. Sempre coloque o sépia em cima do cenoura. Nunca suba com o sépia em cima do marfim, que é a nossa luz ali. Aqui também, mesma coisa. Vou deixar um pouquinho mais escurinho, repetindo o mesmo processo. Essa área aqui, eu vou colocar o sépia. Aqui também. E vou puxar assim, ó, pra cá. Não é pra abrir, tá? Puxa reto. Não precisa preencher, mas deixa assim, puxadinho. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Aqui na ponta. Tá, agora o acabamento mesmo, vamos fazer com pincel 0. Agora você vai fazer esse rabinho aqui, que é a raiz da cenoura. Você vai dar uma ajeitadinha aqui, ó, pra ficar assim, um triângulo. Nessa raizinha, você vai colocar algumas assim, pro lado. Aqui, ó, em cima da cenoura, você pode pegar alguns pontinhos e puxar. Ainda aqui no final. Pronto, essa daqui chega de raiz. Agora, essa daqui, mesma coisa. Sempre assim, bem quebradinho. Aqui, ó, alguns risquinhos assim, arredondando sempre sobre o cenoura. Nunca coloque em cima da luz, tá? O efeito vai ficar melhor se você trabalhar em cima do cenoura. Se você tiver dúvidas, compre uma cenoura e observe. Ela apresenta entranhas, e é isso que a gente quer fazer, quer representar aqui com essa cor e com esses risquinhos, com esse movimento. Lembrando que sempre você pode retocar. Se você acha que fez pouco de uma cor, depois com cuidado você pode colocar um pouquinho mais. O efeito final do trabalho tem que ficar do nosso gosto. A gente pode modificar, sempre. Pronto, essa parte aqui eu tô feliz com a minha cenoura. Minha cenoura está seca. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão e vou colocar assim, ó, um pouquinho de luz. Bem no meio aqui, mais ou menos em cima desse clarinho. Vai ficar uma cenoura bem colorida. Agora nós vamos trabalhar aqui nessa folha. Tá, com o mesmo pincel, nem lavei. Vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou colocar aqui no meio e vou puxar pra lá. Essa aqui é a nossa sombra.
Viu que eu tô deixando umas áreas ali, uns espaços. Agora eu vou pôr do lado de cá. Acompanhe esse recorte da folha, tá? Não deixe liso. Bata o pincel pra fora, assim, deixa crespo. Aqui tá por trás da berinjela. Então vai ficar totalmente escuro. Pronto, agora tiro o excesso e vou colocar o amarelo canário. Olha como eu só tô espalhando ele, eu só tô puxando. Aqui, agora eu tenho que fazer o contorno, né? Então, vou deixar bem certinho o contorno. Com todas aquelas quebradinhas ali do risco. Agora, eu vou puxar, olha, tô forçando o pincel pra dentro. Vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer só umas iluminadinhas assim, ó, só um pouquinho. Um pontinho, e dou uma puxadinha. Não precisa seguir todo o contorninho. E aqui do lado de cá também. Vou puxar aqui, ó. Pra ela não ficar muito amarela. Essas sépalas aqui, começo com o verde oliva aqui atrás. Olha, esse daqui é a sépala que tá do lado de trás, lá no fundo. O cabinho, ele vem e vai passar por cima dela. Então, eu vou deixar preenchidinho ali. Já vou preencher essa daqui também. Não precisa iluminar, porque ela é uma areazinha de sombra. Estas daqui, eu vou fazer assim. Eu vou colocar o verde oliva assim, olha. É um jeito diferente que eu tô fazendo. Eu vou trabalhar toda essa área com luz e sombra. Só que agora eu vou colocar nas pontinhas o verde oliva. Eu coloco na ponta até mais ou menos aqui onde uma se encontra com a outra. Ó, daí limpo o pincel pra cima. Aqui também. Agora, olha o que eu vou fazer. Aqui tem o risco, eu vou passar o verde oliva bem em cima. Não vou esfumaçar pra lado nenhum. Um pouquinho mais. Viu que sobrou uma área? Essa área eu vou colocar o amarelo. Olha só. Amarelinho. Aqui, chegue pertinho, mas não encontre. Olha só que legal. Vou iluminar com um pouquinho do marfim. Agora sim, eu vou pensar onde que tá a luz. Essa daqui, ó, tá na frente dos dois lados. Essa daqui, eu vou colocar a luz aqui, só desse lado de cá. E aquela dali só do lado de lá. Olha que lindo que fica. Mesma coisa, eu vou colocar o verde oliva aqui. Puxo, coloco na pontinha. Puxo. Pontinha, puxo. Pontinha, com cuidado, porque ela tá por trás da cenoura. Agora eu subo com risco no meio. Termino de preencher com o amarelo, sem cobrir o risco do oliva, tá? Não pode deixar o amarelo encontrar, porque daí você perde a divisão das pétalas. Por mais que depois você vai trabalhar com um pouquinho do marfim. Agora eu já vou com um pouquinho do marfim ali, que é a área de luz bem acentuada. Um pouquinho aqui, que eu quero que fique dividido. Esta vou deixar para os dois lados, luz para lá e luz para cá. Sempre uma vai ter dois lados. E essa só um pouquinho aqui em cima. Ó, tô com um pouquinho do marfim ainda aqui, mas já vou pegar o sépia. E vou dar uma preenchida no meu cabinho. Olha agora o detalhe, o cabinho vai sair lá de dentro. Olha. Preencher aqui. Já vou preencher esse. Olha da onde tá saindo o cabinho.
Já vou preencher aqui. Tô fazendo tudo com o pincel 4. Já vou iluminar esse cabinho com um pouquinho do marfim. A princípio, eu poderia dar uma pincelada aqui, mas eu quero que a luz fique do lado de cá. Então, eu vou trabalhar com a luz aqui, ó, ao contrário. Olha só, o escurinho ficou pro lado de lá. Um pouquinho de luz. Aqui também, vou trabalhar ao contrário, ó. Aí, aqui em cima, puxo, faz uma sujeirinha. Isso daqui é um cabinho. E aqui vou iluminar, que é onde tá saindo o cabinho da berinjela. Essas ranhuras aqui você vai fazer com o pincel 0. Pode trabalhar com sépia. Se ficar a tinta assim, ó, meio dura, que nem tá a minha, coloque ali uma pincelada. Pegue uma pincelada de água. Olha, aqui deu 2, caiu uma ali e eu tô trabalhando com a outra. Porque essa tinta não pode ficar muito mole, porque senão ela vai escorrer. Desse jeito aqui, ainda tá muito mole, por mais um pouquinho. Olha, agora tá bom. Aí você vai trabalhar com essa tinta aqui e ela vai ficar mais fluida. Ó, vai ficar mais fácil você fazer linha. Então, isso é um recurso pra gente fazer uma linha bem certinha, bem bonita com o pincel 0. Quando tá trabalhando com o pincel 0, você tem que pegar a tinta toda hora. Não adianta colocar a tinta até aqui, pegar bastante tinta, porque não resolve. Você tem que pegar toda hora e se dar uma pinceladinha lá. Olha que legal. Dessa forma eu vou fazer aqui. E já vou aproveitar o acabamento dessa folha. Também vou fazer com pincel 0 e com a tinta sépia. Olha, aqui assim um meio contorninho. Olha como eu danço com o pincel ali. Não precisa fazer aquela coisa sofrida. Muito certinho. Brinque com o pincel nessas bordinhas assim, ó. Leve. Treine. Treine que você consegue. É difícil sim, mas você consegue. Aqui ainda, se quiser, pode fazer, olha, escurecer um pouquinho mais esse fundo. Só vai fazer realçar o trabalho. Agora nós vamos fazer aqui as ramas da cenoura. Verde pinheiro. Eu vou puxar lá de dentro, tá? Vou fazer assim, ó. Preenchido mesmo. Aqui também. Essa área aqui, olha como que eu vou preencher. Ainda tô com pincel 4. Se quiser fazer, pode até fazer com um pincelzinho maior. Mas assim, olha, eu tô preenchendo mal. Olha, tá ficando buraquinhos. Esse aqui também. Olha, é a rama da cenoura, tá? Estamos trabalhando com verde pinheiro, mas a gente vai colocar agora uma luz com esse verde folha, tá? Ele é bem mais claro e ele vai dar um contraste. Aqui, ó, você vai aproveitar mais ou menos aqueles buraquinhos e vai jogar um pouquinho por cima, fazendo uma luz. Olha que legal. Não vale preencher, tá? Não vale bater, porque você pode ficar com uma aparência de sequência. Você tem que fazer sujeirinha. Aí é legal porque você vai ter que treinar, soltar a tua mão. Olha. Agora essa de cá. Esse lado aqui eu vou deixar mais clarinho. Sujeirinha. Escurecer um pouquinho aqui para dar um ligeiro contraste. Vou pegar agora o pincel assim, olha, a tinta assim. Bem de ladinho, coloco a tinta pra cima. Aí eu vou fazer algumas
alguns risquinhos aqui, ó. Olha, se quiser, com o marfim, você pode até fazer assim algumas batidinhas do lado de cá, sempre do lado da luz, que é esse lado. Ó, só um pouquinho assim, só para fazer mais um contraste, fica um pouquinho maior o contraste. Aí estão as ramas da cenoura. Vou aproveitar para fazer aqui, em cima dessa pimenta, tem um verdinho também. Mesma coisa. Vou trabalhar com o verde pinheiro, tá? Olha, coloco aqui na base mais preenchido. Limpo o pincel para fora, pego o verdinho mais claro e dou uma manchadinha em cima. Ó, saio um pouquinho para fora. Isso aqui a gente deixa secar, depois a gente vai colocar algumas florzinhas aqui. Vou até aproveitar para fazer um pouquinho aqui também. Um lugar pra gente colocar florzinhas. Gosto de colocar florzinhas. Ó, deixa secar, porque não adianta você colocar tinta aqui em cima agora, porque vai sumir tudo. Enquanto seca, a gente faz a pimenta. Vou trabalhar essa pimenta com vermelho tomate. Você vai preencher a pimenta, preencher com o vermelho. Eu vou pegar um pouquinho de verde pinheiro e vou colocar na base dessa pimenta sobre o vermelho. Você vai ver que vai fazer uma sombra linda. Olha, vai subindo no comprimento, tá? Aqui no finzinho, vou deixar também um pouquinho mais escurinho. É só colocar um pouquinho do verde pinheiro sobre o vermelho. Aqui tem uma ligeira depressão, eu vou fazer um escurinho. A pimenta vai ficar tortinha. Olha que legal. As sépalas também com verde pinheiro. Agora é só preencher, simplesinho. Se você quiser, pode fazer uma luz, um pouquinho de marfim. Vou fazer com pincel zero, porque aqui é muito pequenininho. Passo um pouquinho da tinta e dou uma esfumaçadinha. Só mesmo para marcar aqui, ó. Dá uma consertadinha aqui, pôr um cabinho. Pincel zero é meio difícil às vezes. Um pouquinho de luz no cabinho. Pronto. Nessa pimenta eu vou colocar agora um brilho, um pouquinho do branco. Pincel sempre, pincel limpo, pego a tinta assim, viro a tinta pra cima e vou colocar aqui, ó, batidinha de pincel. Não vou passar reto, porque aqui tem uma área de sombra. Então, vai ser aqui e aqui um pouquinho. Pronto. Depois de seco o trabalho, eu vou pegar um pincel grande e vou colocar água. Toda essa área em volta, onde eu quero fazer um fundo. Coloque a água sempre, toda a linha, em volta do trabalho, saindo para fora. Você deve soltar a tinta sempre dentro, sem chegar com a tinta até o final da água. Isso dá um efeito aquarelado, dá um efeito muito bonito. Acho que dá pra ver aqui a água crescendo até onde ela foi. Vou usar o ocre. Vou usar o ocre em toda a volta. E para isso eu vou usar um pratinho. Vou pegar uma pincelada com o mesmo pincel. Vou passar, tirar o excesso. Tiro bem o excesso. Aí vou começar nos cantinhos. Bem leve, não é para apertar o pincel, é para pôr só na pontinha.
só nos cantinhos. Olha que eu não vou subir aqui e fazer esse contorno assim. Colocar só aqui nos cantinhos. A água vai se encarregar de levar essa tinta um pouquinho para fora. Eu não tô alisando. Eu coloco a tinta e vou dando batidinhas com o pincel. Olha como fica. Alguns lugares um pouquinho mais branco. Alguns lugares bate um pouquinho mais de tinta. Você viu que aqui embaixo tem umas linhas. Essas linhas a gente vai colocar o sépia. Ó, não vou contornar aqui. Só coloquei tinta aqui e aqui. E aqui já vou trabalhando, pegar mais um pouquinho de tinta no pincel. Vou trabalhando na horizontal, porque aqui é a mesa. Olha, não sair pra ponta, tá? Sempre imagine assim um redondo, um oval em volta do trabalho, nesse caso aqui. Agora eu vou trocar de pincel, eu vou pegar um pincel firme e um pouco menor e vou pegar um pouquinho do sépia, também coloco no pratinho, pego tinta, um pouquinho de tinta e vou colocar aqui, ó, no cantinho. Eu insisto que você coloque tinta sempre, como que eu vou dizer? Aqui tem uma cenoura, aqui eu tenho que pôr o fundo, eu tenho linhas, então eu tenho que trabalhar no horizontal, assim, deixando as linhas, sem desmanchar. Então, eu insisto que você não coloque tinta assim. Não faça uma sombra em que fique um vão entre o objeto, entre o espaço onde tem algo concreto, e o fundo, a mesa. Não pode ter esse vão de luz. Você precisa chegar pertinho. Olha, não pode ter nem uma frestinha. Tem que chegar bem pertinho, tem que cobrir aquele espaço. Não vale fazer assim e deixar aquela luz ali. Você tem que chegar com a tinta. É até preferível entrar um pouquinho do que deixar aquele espaço. Porque quando a gente coloca uma coisa assim, tem uma sombra e a sombra nunca é separada do objeto. Umas pinceladinhas. Seguindo aquelas linhas que eu marquei no desenho. Não é preciso preencher todo o espaço, tá? Toma cuidado para não preencher, que senão vai ficar pesado o teu trabalho. Um pouquinho aqui. E agora eu vou fazer algumas florzinhas nesses espaços. Vou colocar o branco com um pincelzinho pequeno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duas batidinhas aqui, duas batidinhas ali. Isso simula um botãozinho. O amarelo ouro no miolo. E uma pinceladinha de sépia em volta do miolo. Para dar uma escurecida. Se a sua florzinha sumir um pouco o branco, você pode colocar um pouquinho mais depois de seco. Aqui também. Pronto. Pronto o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Até a próxima!